Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Todas as vezes que eu leio o capítulo 5 de Gênesis, eu me lembro do caso daquele pai de família que lia com a sua família todas as noites a Bíblia, um capítulo por noite. E um dia eles se sentaram na sala para ler a Bíblia e bateram na porta. Chegou uma visita. Aquela hora que você não sabe o que fazer, né? Então ele convidou a visita para a entrada, ele falou, puxa, agora o que eu faço, né? Porque eu vou deixar de ler a Bíblia por causa da visita. Então ele convidou, falou, olha, nós temos o costume de ler a Bíblia todos os dias, a essa hora, com a esposa, os filhos. E eu também tinha esse costume, né? Quando os meus filhos eram pequenos, e quando chegava a visita, punha na roda também. Tinha que suportar ali a leitura da Bíblia. Mas ele pegou, então ele abriu a Bíblia e falou, bom, hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Gênesis, era a sequência. Só que a hora que ele olhou para o capítulo 5, ele falou assim, ai, um incrédulo veio me visitar e eu vou ler justamente um capítulo que não tem nada. Não fala do Evangelho, não fala nada, né? Puxa, eu acho que eu vou mudar, eu acho que eu vou abrir em João 3,16, alguma coisa assim, né? Mas aí ele decidiu continuar naquele capítulo, porque era ali que eles estavam seguindo, e continuou. E leu esse capítulo, e o visitante com uma Bíblia na mão, acompanhando. Quando terminou de ler, o visitante estava de olhos arregalados e branco, que nem cera, né? Ele falou assim, nossa, todos morrem. Porque fulano nasceu, gerou não sei quem e morreu. Fulano nasceu, gerou não sei quem e morreu. Fulano já nasceu, gerou não sei quem e morreu. Só tinha essa a mensagem, e isso pegou de tal maneira aquele homem, desprevenido, né? Que ele, naquela noite, se converteu a Cristo. O Espírito Santo tocou seu coração para ele saber que iria morrer. Que as coisas aqui não são permanentes. E é interessante quando nós vamos ler agora o final do capítulo 4 e depois o capítulo 5, porque o assunto é justamente esse. Nós temos duas linhagens aqui, vindas de Adão e Eva. Uma é a linhagem de Caim, e nós vemos logo que a linhagem de Caim já começa a desvirtuar a ordem de Deus, não é? Caim não só matou seu irmão, como fugiu da face do Senhor, fez para si uma cidade, colocou o nome do seu filho na cidade. Nós lemos outro dia um salmo, acho que é um salmo, né, que fala dos homens que colocam nomes de os seus nomes nas suas cidades, nas suas terras, para não serem esquecidos, para deixarem à posteridade o nome aqui gravado nessa vida. Essa é a intenção do homem, ele quer ficar aqui, ele não quer sair daqui. A cidade que Caim constrói é um exemplo disso, né? Um exemplo de algo permanente e fixo na terra. Mas também nós vemos que os filhos de Caim, os netos de Caim, bisnetos de Caim, eles seguem também uma linha de pensamento que é de tornar este mundo confortável e funcional para eles não precisarem sair daqui. Então, um deles é o pai dos que habitam em tendas e tem gado, ou seja, patriarca da agropecuária. O outro é o pai dos que tocam harpa e órgão, ou seja, patriarca ou primeiro das artes. E depois Tubal-Caim, que era mestre de toda a obra de cobre e ferro, patriarca, o iniciador da tecnologia. Então tudo isso foi agregado à vida do homem no mundo com o objetivo de fixar o ser humano no mundo, para ele não precisar sair do mundo, para tornar o mundo confortável o suficiente para si. O interessante é que existe uma doutrina cristã que é muito semelhante a isso, que é justamente a teologia do pacto, que acredita que a missão dos cristãos é melhorar a comunidade em que vivem, melhorar o mundo em que vivem, levar o Evangelho para todas as pessoas, para deixar o mundo pronto para Jesus voltar. Como se os homens conseguissem deixar alguma coisa pronta nesse mundo, né? Tudo que o homem põe a mão, ele estraga. Então isso é um erro muito grave, pensar que nós precisamos arrumar o mundo, varrer a casa, limpar a cozinha do mundo,
para que Cristo, então, o Senhor olhe lá de cima e fale assim, o pessoal lá já trabalhou bem, agora já posso descer, então, e reinar. Não, de jeito nenhum. Quando ele vier, ele virá mesmo para julgar o mundo, julgar as nações, destruir muita coisa que existe aqui para inaugurar o seu reino milenial. Mas o cristão será, antes disso, arrebatado aos céus, como é tipificado aqui no capítulo 5, esse Enoque, nós vamos falar dele mais depois, que ele é tirado da terra, ele é arrebatado da terra. Ele é arrebatado da terra antes que venha o grande juízo do dilúvio sobre a terra. Então ele é preservado desse dilúvio, mas antes dele ser arrebatado, nós vemos que ele pregava. Ele pregou arrependimento, ele pregou para as pessoas e avisou as pessoas. Foi o primeiro profeta, o primeiro a profetizar que as coisas iam ser todas destruídas. E ele profetizou isso não especificamente falando do dilúvio, mas falando do final de todas as coisas, porque a fala dele é mencionada na carta de Judas, e Judas não iria mencionar a fala de Enoque se aquelas profecias que ele faz já tivessem se cumprido, não é? Mas o que eu quero voltar aqui antes de falar de Enoque é que no versículo 25, tornou Adão a conhecer sua mulher, ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete. E os nomes aqui são importantes, a gente entender o significado. Sete significa em lugar de Abel, que é o que ela fala, né? O que Eva fala, chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então isso aqui já é uma atitude de fé, sabendo que Deus sempre provê uma solução. Se ele permitiu que Abel fosse levado pela morte, ele providenciou também que viesse um outro, que é Sete, e Sete tem um filho, e é interessante também o nome do filho de Sete, no versículo 26, e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. O que significa Enos, o nome do filho de Sete? Enos significa mortal, homem doente, homem que é digno de ser esquecido. Não é para ser lembrado. Alguma coisa assim, fraco, humilde, pobre, todos esses adjetivos cabem aqui para explicar o nome de Enos, que é um nome de alguém que não é alguém que se acha grande nesse mundo, não é alguém que quer uma posição importante nesse mundo, mas é alguém que reconhece a sua pequenez e reconhece que vai viver agora na esperança do Senhor Jeová, de Jeová, não é? Porque até aqui nós vimos a linhagem de Caim com toda a sua esperança voltada para a terra. Mas agora nós vemos uma linhagem que tem toda a sua esperança voltada para o Senhor e para as suas promessas. Por isso que nós encontramos aqui, nesse versículo que fala de Enos, e a Sete também nasceu um filho, no versículo 26 de Gênesis 4, chamou seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. O que significa invocar o nome do Senhor? Invocar o nome de Jeová. No original seria aqui invocar o nome de Jeová ou Javé, dependendo da tradução, não é? Porque na Bíblia nós encontramos essa expressão, invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? E quem é esse Jeová? Quem é esse Senhor Jeová? Não é que a Bíblia fala. Quando nós encontramos lá em Êxodo, Moisés, vendo um arbusto pegando fogo, ele se aproxima para ver o que era aquilo, e aí Jeová fala com ele. E ele pergunta, né, para o Senhor, qual é o seu nome? Porque o Senhor falou que ia mandá-lo para libertar o seu povo. Ele fala, mas quem eu direi que me mandou? Quem eu vou dizer que me mandou? O Senhor responde para ele assim, diga que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Tem uma tradução melhor para essa frase, eu sou o que sou, que seria mais ou menos assim, eu serei
sempre aquilo que sou. É mais no sentido futuro. Eu serei sempre aquilo que sou. Por isso que quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, nós reencontramos esse mesmo Jeová que conversou com Moisés naquele arbusto que queimava, e ele se apresenta. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, para não deixar dúvidas, Jeová é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Jeová é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Não acreditem aí numa seita que dizem ser testemunhas desse Jeová do Antigo Testamento, porque eles não creem que seja o mesmo Todo-Poderoso, que fala aqui em Apocalipse 1:8. Então, eu sou o que sou, ou eu serei sempre aquele que sou. Então, quando você pensa em invocar o nome do Senhor, e aqui fala que começaram a invocar o nome do Senhor, o que significa invocar o nome do Senhor? Jeová, ao contrário de Elohim, quando fala da criação, nós encontramos o nome hebraico Elohim, que Elohim representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim é um nome múltiplo, é um nome plural, é o plural de Eloá. E essa relação de Elohim tinha a ver com a criação, mas não tinha a ver com uma relação pessoal com o homem, com o ser humano. Essa relação com o ser humano, pessoal, passou a existir no momento em que nós encontramos Jeová se relacionando com o ser humano. E muito mais depois no Novo Testamento, quando ele vem em carne e ossos, né? O próprio Senhor, Jeová, vem ao mundo, na pessoa de Jesus, e passa a ser chamado então Filho do Homem, porque ele adotou a humanidade. Ele não era homem na eternidade. Ele passou a ser homem quando ele encarnou aqui na Virgem e nasceu de uma virgem, nasceu com um corpo humano, nasceu com um corpo de carne, sem pecado, sem possibilidade de pecar, sem nunca ter pecado e nem poderia pecar, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que era e o que há de vir, aquele que é eterno, né? Então, esse mesmo Jeová que encarnou aqui nesse mundo, ele já começa um relacionamento com os homens lá atrás, depois que eles saem do Jardim do Éden. E principalmente agora com a linhagem de Abel, com a linhagem de Sete, melhor dizendo, né? De Abel, que depois viria Sete. E aí então se começa a invocar o nome do Senhor. E o que significa invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor não é simplesmente reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas. Isso Caim e os descendentes dele reconheciam. Então eles queriam ficar só na criação. Eles não queriam sair da criação para as promessas. Agora, Abel, ele já começa, ele aparece em cena fundamentando-se numa promessa. Porque ele escutou dos seus pais que lá no Éden Deus havia prometido que da descendência, né, da semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E depois, o Senhor lá no Éden tinha feito também uma coisa que ficaria gravada na mente de Adão e Eva, e passaria isso então para Abel, que era o Senhor ter sacrificado um animal inocente para cobrir a nudez do homem. Então ali estava uma promessa que se concretizaria algum dia, que era a de um substituto do pecador morrendo para salvar o pecador. E Abel então teve esse discernimento e ofereceu um sacrifício de sangue para o Senhor. O Senhor se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim, que tinha a ver com as suas obras na terra. E aí nós vamos distinguir essa linhagem nova, não vai mais falar da linhagem de Caim, depois que aparece, que termina o capítulo 4 de Gênesis, e nós vamos ver que essa linhagem nova, que espera no Senhor, que invoca o nome do Senhor, invoca por quê? Porque invoca a lembrança das promessas feitas pelo Senhor lá no Éden já.
Então vai ser sempre assim, ao longo de toda a Bíblia, você vai escutar a frase invocar o nome do Senhor. Então, o invocar significa o pacote todo, a combo, que contém o entendimento de que Deus prometeu uma solução para o pecado do homem através da morte de um inocente, de um substituto inocente. Isso aí é o que vem no pacote de invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa aceitar com gratidão o livramento que Deus me deu e, recorrendo a Ele por seu nome Jeová, glorificá-lo como aquele que é imutável e que nunca falha em cumprir suas promessas. Quando nós lemos, tem um versículo que fala, que dá um paralelo do que é essa esperança que o cristão tem, é 1 Tessalonicenses 1,9. Então, assim, resumindo, invocar o nome do Senhor é viver na esperança das promessas e do favor do Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses 1,9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então isso aqui é a esperança que o crente tem. Ele não vive com sua esperança na terra. Ele não vive com a esperança de melhorar o mundo. Ele não vive com a esperança de preparar um mundo para Cristo vir reinar. De jeito nenhum. Só se ele não está entendendo a Bíblia. Só se ele não está entendendo as dispensações. Ele não está entendendo o plano maior de Deus. Tanto é que existem dois povos, um povo que é o Israel, que é o povo terreno de Deus, e um povo celestial, que é a igreja. E esses dois povos têm esperanças diferentes. O povo terrenal de Deus tem a esperança, sim, de habitar numa terra restaurada. E o Senhor, quando veio nos evangelhos, ele veio mormente para o seu povo judeu. Por isso que muita gente se engana quando pensa que os evangelhos foram escritos para a igreja. Não. Os evangelhos foram escritos para o povo judeu, para Israel. E em especial para um remanescente que estará aqui depois que a igreja for arrebatada para os céus. A doutrina da igreja você só vai encontrar a partir das epístolas, porque era uma coisa ainda oculta em Deus até ser revelada a Paulo e depois aos outros apóstolos. Então, essa diferença é gritante quando você pensa, né, que Jesus é apresentado como a estrela para a igreja e é apresentado como o sol para Israel. Eu não vou fugir para os versículos agora, mas quem quiser pode procurar. Procure por sol de justiça. O judeu vai aguardar, o remanescente judeu vai aguardar o sol de justiça para brilhar sobre esse mundo. Mas antes dele, a igreja estará aguardando a estrela da manhã, a estrela da alva, a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Se você acorda de madrugada, você tem a oportunidade de observar uma estrela bem brilhante antes do sol nascer. Ela antecede o nascimento do sol. E assim é Cristo vindo para a sua igreja. Ele vem antes do nascimento do sol. Porque quando ele vier no nascimento do sol, ele virá com todo o seu fulgor. E aí não dá para olhar para o sol, né? Depois que ele sobe no céu, brilhando, aí é terrível, é fogo mesmo, né? E assim ele virá para o mundo. Mas antes, para a igreja, ele vem como a estrela da manhã. Essa é a esperança da igreja, né? Tem lá em Apocalipse 2, 28, eu acho que esse versículo fala, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, no versículo 28, a estrela da manhã. Essa é a esperança do cristão. Então, recapitulando aqui, nós temos uma linhagem, a partir agora de Sete, e Enos, e todos os nomes que virão no capítulo 5, que eles são basicamente uma lista, né? Nasceu, teve filho, morreu. Nasceu, teve filho, morreu. Nasceu, teve filho, morreu. Até ter um breque. Um breque onde? Enoque. Por que dá o breque Enoque? Enoque é o primeiro... É o sétimo depois de Adão. E esse sétimo depois de Adão também representa Cristo. Porque o sétimo, que é o número perfeito, representa aquele que vence a morte. Ele não passa pela morte. Enoque é arrebatado sem vir à morte, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou.
Enoque não morre. Enoque é arrebatado como serão arrebatados os cristãos antes que venha o dilúvio para esse mundo, a destruição de todas as coisas para esse mundo. Então esse Enoque, o que fala ali, que ele andou com Deus. E por isso, a gente pode até abrir lá no capítulo 5 de Gênesis, versículo 21, e viveu Enoque 65 anos, gerou a Matusalém, que é o mais velho que aparece nessa lista aqui, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. Então, quando ele estava na sua idade de 365 anos, quase a minha idade, de jeito nenhum, né? Que ali eles viviam muitos anos, mas muitos séculos eles viviam. Quando ele estava na idade de 365 anos, nós vemos que foram todos os dias de Enoque, no versículo 23, 365 anos. E andou Enoque com Deus, não que ele andou nesse aniversário de 365 anos, ele vinha andando com Deus em toda a sua vida, dando um testemunho aqui neste mundo e profetizando. Tanto é que lá em Judas, capítulo 1 de Judas, versículo 14, e aqui Judas está falando da cristandade. Por isso que eu disse que Enoque não tinha, a profecia de Enoque não tem a ver com o dilúvio. Simbolicamente, figuradamente, podemos pensar que ele profetizou para aqueles lá que vinha uma destruição no fim. Né? Mas não era aquele fim. Era esse fim aqui de onde vai falar Judas. Ele fala assim: e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ele está falando da cristandade aqui no seu final, no seu derradeiro momento, e está profetizando contra isso, contra esses homens ímpios que entrarão na cristandade, invadirão, serão manchas em vossas festas de amor, embanqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos. Parece alguém que você conhece, não? Sem temor, nuvens sem água, ou seja, chove, chove, chove e não refresca ninguém, levadas pelos ventos de uma para outra parte, como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Essa é a característica dos homens cristãos nos últimos dias. Ok? Agora, um ponto importante aqui também, muita gente me pergunta onde conseguir o livro de Enoque. Aqui não fala que tinha livro de Enoque. Existe um apócrifo por aí de Enoque, mas quem leu, assim, especialistas que leram esse livro, constataram que ele só poderia ter sido escrito depois da era cristã. Talvez no ano 300 ou 400 depois de Cristo, porque ele tem elementos ali que não seriam conhecidos antes do dilúvio. A linguagem dele não é de uma pessoa que viveu antes do dilúvio. E nem precisaria ter um livro de Enoque, porque muitas coisas que nós temos na Bíblia foram profetizadas ou inspiradas diretamente pelo Espírito Santo para a pessoa que escreveu essas coisas. Então, se nós cremos que o Espírito Santo inspirou Judas a escrever sua carta, ele não precisava de um livro de Enoque. Ele recebeu a revelação direta do Espírito Santo. Eu estava lembrando de uma vez um irmão disse, ele falou assim: Enoque andou tanto com Deus e foi tão longe no seu caminhar junto a Deus que um dia Deus virou para ele e falou assim: Enoque, agora que nós já estamos mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica? E é basicamente isso, né? O andar com Deus é cada vez mais se aproximar do nosso destino, que é a presença do Senhor. Então eu pergunto agora aos que estão me ouvindo aqui, qual é o seu destino? Qual é o seu desejo nesta vida? Qual é a sua meta a se cumprir? É aquela de Lameque? Ter 2 esposas? Ser um grande magnata do agronegócio? Ser um grande músico e artista no meio cultural? Ou ser um grande tecnólogo, desenvolver grandes tecnologias? Ou será que o seu desejo, a sua meta é andar com o Senhor? Porque não fala nada daqueles que andaram no caminho de Caim,
porque eles andaram para viver neste mundo, eles fizeram tudo para assegurar uma vida confortável neste mundo. Mas a linhagem de Sete, que significa, o filho dele, Enos, né? Fraco, humilde, não é a linguagem do mundo isso. O mundo quer gente poderosa, gente forte, gente inteligente, que faça coisa, que desenvolva, né? Grandes empreendimentos. Mas não era a linhagem de Sete. Pelo contrário, eles tinham sempre em mente que haveria um juízo. Que viria um juízo. Sempre em mente isso. O nome que Enoque dá ao seu filho tem a ver com... Ele morrerá antes do juízo, antes do dilúvio, alguma coisa assim. Então não saía da mente deles que Deus ia julgar o mundo. E não pode sair da mente de um cristão que Deus irá julgar o mundo. As coisas que agora existem serão destruídas pelo fogo, fala Pedro. As obras que ora existem se queimarão. Todas as obras se queimarão. A Mona Lisa vai queimar também, tudo vai queimar. Tudo que existe de maravilhoso que o homem construiu nesse mundo vai ser destruído. Não fica nada aqui, não vai ficar nada aqui. Então, que pessoas devemos ser, né, em santa piedade, de andar cada vez mais juntamente com o Senhor nesta terra. Agora, avalie então sua vida. O que você está construindo é para ficar para quem? Claro que nós temos que trabalhar, nós temos que construir, nós temos que dar o melhor de nós para sustentar nossas famílias, mas todos esses homens da linhagem de Sete, eles tinham famílias também, eles não eram ermitões morando numa caverna, meditando o dia inteiro, como se fossem monges, nada disso. Enoque foi tirado da terra na sua meia-idade. Olha, um homem de meia-idade, ele estava com só 365 anos. Essa era a meia-idade daquele tempo. Alguém poderia falar assim, nossa, que judiação, Enoque, olha, ele podia ter feito tanta coisa, né? Ele fez apontar para Cristo que um dia, pode ser agora, a qualquer momento, irá nos tirar da terra para nos colocar junto dele no céu. Essa é a esperança do cristão. E essa esperança deveria estar o tempo todo diante de nossos olhos para não sermos iludidos por este mundo e pelas promessas desse mundo. Então, pense outra vez, se você crê em Jesus Cristo, já tem a sua salvação assegurada. Eu estou falando da segunda parte do filme. A primeira parte do filme é que você já deveria ter crido em Cristo, porque a morte está aí rodando, está rodeando, né? Querendo levar cada vez mais. Nós vemos isso o dia todo nos jornais aí, as estatísticas, né? Mas pense nisso. O que você está fazendo aqui tem que ser tendo em vista aquele momento quando as pessoas procurarão por você e não acharão. E não acharão. Quando Elias foi arrebatado ao céu, nós encontramos isso lá em 2 Reis 2, os profetas, os servos do profeta, porque os profetas naquele tempo tinham os seus servos, os seus aprendizes, né, que cuidavam das necessidades do profeta, de lavar louça, lavar roupa, para poderem aprender, a ficar aos pés do profeta aprendendo. Mas quando Elias foi arrebatado ao céu, os seus servos, lá em 2 Reis 2, quem quiser pode ler depois, a partir do versículo 16, eles não se conformavam, eles não achavam Elias. Eles não achavam Elias. Então, 50 homens saem em busca de Elias. Sumiu Elias, cadê o Elias? Procure o Elias, né? Eles insistiam no versículo 17, mas eles insistiram com ele até que constrangido disse-lhes, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? Eu acho que é aqui que surgiu essa expressão, né? Eu não disse? Eu não disse que o Senhor arrebatou Elias, levou Elias embora? Então aqui fala isso também de Enoque, né? Em Enoque capítulo 5, onde que fala aqui de Enoque, no capítulo 5, 363, versículo 23, 24, né? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Não adiantava procurar Enoque. E se a gente vai lá em Hebreus capítulo 11,
e lá fala de Enoque também, no versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então aquele relato lá não é que ele morreu, porque algumas correntes católicas e protestantes tentam dizer que aquilo é linguagem figurada para dizer que Enoque morreu. Mas aqui está muito claro. Aqui fala muito claramente que ele foi tirado da terra para não ver a morte. E nós que cremos em Cristo seremos tirados da terra e não veremos a morte. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É muito claro isso. No versículo 15, no versículo 14 fala dos mortos, né? Dos que morreram. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Dorme a linguagem usada no Novo Testamento para crentes que morreram. Porque é como se estivessem dormindo. Não é que dorme depois da morte, não. Está todo mundo muito acordado, muito consciente de todos os crentes que morreram até agora. E dos incrédulos também. Mas para os crentes fala-se que morreram, que dormiram. E no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aí a fé. Olha a fé de Enoque aí. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, quem são os que ficarmos vivos? Eu sou. Porque eu creio que o Senhor está à porta. Nós que ficarmos vivos, né? Não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Receberão de volta seus corpos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, se você pensa que acredita no arrebatamento, tudo bem, eu acredito no arrebatamento, mas eu acho que primeiro vou ter que passar pela grande tribulação. Você é um Enoque atrasado. Eu não vi Enoque na arca, você viu? Você viu se Enoque embarcou na arca de Noé? Porque a arca de Noé mostra os que são guardados do grande dilúvio que virá sobre a terra. Enoque é tirado antes desse grande dilúvio. A arca de Noé nos fala muito mais do remanescente judeu que permanecerá no mundo depois do arrebatamento do que da igreja que será tirada do mundo antes do arrebatamento. A igreja é tipificada por Enoque. Noé e os seus na arca são um tipo, uma figura dos que irão passar pela grande tribulação, pelas ondas, pelas vagas, pelo dilúvio da grande tribulação, que vai afligir o mundo inteiro. Mas nós seremos tirados antes, como Enoque. Que bendito é. Como que alguém pode pensar que o Senhor... E tem uma outra doutrina por aí, circula por aí, uma má doutrina, horrível doutrina. Não, Deus vai levar, o Senhor vem buscar os vencedores. A igreja é uma só, mas ele vem buscar os vencedores, que são, assim, os crentes mais espirituais e tal. Agora, os crentes meia-boca, que creram em Jesus, foram salvos e tal, mas eles terão que continuar aqui na terra para passar por uma espécie de purgatório terrestre, purificar-se dos seus erros e tal, e aí esses, então, passariam pela grande tribulação. Amigo, se você tem uma noiva e você vai buscá-la para o casamento, será que você chega na casa do pai da noiva e fala assim, ó, vou levar metade agora. Me dá 10,5 kg de noiva, eu venho buscar o resto depois. Depois que passar, eu vou ter uns problemas para resolver, eu venho buscar depois. De jeito nenhum. Nem o noivo virá buscar metade da noiva, um pedaço da noiva, ou só a perna da noiva, ou só o braço da noiva. Ele vem pegar a noiva inteira. E não existe purgatório. Quem não foi purificado já pelo sangue de Cristo, não vai purificar coisa nenhuma, nem aqui vivo na terra e nem depois de morto. Não tem esse negócio de purgatório. Tem sim a bendita esperança de sermos tirados da terra a qualquer momento, estarmos com Cristo. E aí não adianta procurar como servos. Aos 50 homens lá do tempo de Elias ficaram procurando, 3 dias procurando. Perderam tempo só, gastaram sola. Porque não ia achar Elias já estava no céu. Então, agarre-se nessa esperança. Mas para se agarrar nessa esperança, você precisa da fé. Que é a fé que fala de Enoque, que Enoque teve essa fé lá em Hebreus capítulo 11. Leia depois Hebreus capítulo 11, para você ver a história dos homens de fé,
aqui nessa terra. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.